Então, mais uma vez, nosso bom dia. Então, vamos dar andamento à temática que apresentaremos, que é sobre a medicina vibracional, pensamento e saúde. A medicina vibracional, ela possibilita uma nova maneira de encarar a saúde e a doença de modo geral. Então, a ideia de que o universo invisível, ele é mais real que o visível, de fato nunca foi tão amplamente aceita pelos cientistas quanto neste final do século passado e esse século que se inicia. E o Dr. Guy Murky nos diz que ela está longe de ser nova para os filósofos e visionários, porque a recém-percebida realidade do mundo não material, de campos que influenciam, de ondas que transmitem e de mentes que permeiam. O doutor Richard Gerber, que é um médico graduado pela Escola de Medicina de Wayne, ele nos traz, né, nesse livro precioso, A Medicina Vibracional, um trabalho notável. Ele, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele vem pesquisando métodos alternativos de diagnósticos e de cura, incluindo, inclusive, até a própria fotografia Killian para a detecção de câncer. Então, esse livro nos traz preciosidades, que a gente vai tentar falar algumas coisas do que ele nos diz. Como, por exemplo, ele nos diz: este sistema de pensamento estuda o funcionamento do corpo humano a partir de uma perspectiva que considera ser ele constituído por quem? Por múltiplos sistemas energéticos, que são esses campos, então, magnéticos que se influenciam reciprocamente. E é isso que nós temos que começar a entender. Por que os nossos pensamentos e emoções afetam a nossa fisiologia? Então, esse modelo trata de uma tentativa de ir além do modelo da doença geralmente aceito pela medicina, para que nós possamos compreender de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda, que os nossos pensamentos e principalmente as nossas emoções, elas afetam a nossa fisiologia. Então, vamos ver de que modo terapias tão simples, à base de, por exemplo, de passes, que é o toque terapêutico, eles podem ser agentes de cura tão eficazes. É nesse sentido que nós vamos procurar verificar com os senhores a respeito disso. Vamos ver que praticantes da medicina vibracional e pessoas instruídas sabem há milhares de anos a respeito da saúde que faremos durante a exposição, porque a medicina vibracional nos possibilita compreendermos um novo modelo científico. Mas nós vemos que isso já vem de muito tempo. No Antigo Testamento, em Três Reis, o profeta Eliseu, ele traz o encontro de Eliseu com Naamá, um persa que estava acometido de lepra. E diz ele: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, ele moveria a mão sobre o meu lugar, sobre mim, sobre o lugar da minha lepra, e restauraria o leproso. Então, já se falava sobre as curas de Eliseu através do toque terapêutico, através do passe. Nós vemos na Caldeia, na Índia, magos e brahmanes que curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia, estimulando o sono. Nós vemos também, na sequência, na evolutiva, os sacerdotes egípcios. No templo da deusa Ísis, as multidões ali acorriam intensamente para serem atendidas, procurando o alívio dos sofrimentos junto aos sacerdotes.
que eles aplicavam, então, o quê? A imposição de mãos. E é isso que eles efetuavam para as curas desses. Nós vemos também Heródoto, historiador grego, destaca em suas obras os santuários que existiam nessas épocas para a realização das fricções magnéticas. E os gregos aprenderam essa arte de curar com quem? Com os egípcios. O próprio, então, na sequência, Hipócrates, que sabemos, ele viveu, nasceu provavelmente 460 anos antes de Cristo, na ilha grega de Kos, ele vivenciou esses momentos transcendentais, como também outros nomes famosos que também utilizavam, como Avicena, na Pérsia, em 1037 depois de Cristo, Paracelso também, médico suíço-alemão, em 1493, ele desencarnou em 1541. Então, são personalidades que realmente utilizaram isso. Nós também vemos, através da história, com o passar dos tempos, que curandeiros, bruxas, mágicos, faquires e até mesmo reis, como o caso que vocês estão vendo, Eduardo o Confessor e Olavo, o rei da Noruega, também tinham essa capacidade de cura e chamavam de toques reais, porque eles tinham a capacidade, indistintamente por serem reis ou serem pessoas dotadas dessa capacidade, eles assim o faziam. Mas depreendemos, a partir desses breves registros, que a arte de curar, através então dessa influência magnética, era uma prática normal, desde os tempos mais antigos, sobretudo nos tempos de quem? De Jesus. E também a partir dele, quando os seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica através das mãos. E nós temos vários exemplos na Bíblia, no Evangelho, sobre isso, nos estudos. Por exemplo, a cura do leproso que Jesus fazia. E Jesus, simplesmente estendendo a mão, disse: quero que fique limpo. E imediatamente o leproso ficou limpo da lepra. Né? Então, os processos energéticos, na realidade, utilizados pelo grande mestre da Galileia, são para muitos ainda uma incógnita. Como se processavam isso? A cura de Jairo, quando ele faz também uma ordem do mestre, levanta-se a menina dada como morta e pranteada por parentes e amigos. Mas o que nos realmente causa um divisor de águas é o trabalho notável de Franz Anton Mesmer, que viveu no século XVIII e faleceu desencarnou no início do século XIX, que ele nos traz preciosidades. Esse médico que tem que ser resgatado, ele nos traz, então, esses fatos logísticos pertencentes ao período anterior a uma realidade bem diferenciada. Mesmer era um médico austríaco, que era especializado, ele tinha a formação filosófica, teológica, ele dominava a astrologia, ele dominava o direito e depois fez medicina. Então, Mesmer admitia já a existência de uma força magnética e que se manifestava através da atuação de um fluido que se insinuava. E se caracterizava através como se fosse uma propriedade análoga às do ímãs, através de um campo magnético. Então, Mesmer é um dos livros, inclusive, que eu indico, de autoria de de Paulo Henrique de Figueiredo, que nos traz realmente todo o resgate. O Mesmer nos traz ensinamentos que a ciência, depois de 2 séculos, está agora tendo a capacidade de compreender e nos trazer de uma maneira mais didática os seus ensinos. E ele teve, numa sequência, seguidores, como o Marquês de Puigseguir, o Barão de Poté, La Fontaine. Eles
criaram, inclusive, uma sociedade eles criaram uma sociedade, a Sociedade de Magnéticas, sob a denominação de Sociedades de Harmonia, que tinha por fim o tratamento das moléstias. Porque enquanto a Faculdade de Medicina de Paris proibia qualquer médico de declarar-se partidário desse magnetismo animal, havia um quadro de doutores da época que eram favoráveis a essa ideia e levaram então a formação desta sociedade para que usasse. E em 1831, a Academia de Ciências de Paris, reestudando os fenômenos, reconhece os fluidos magnéticos como uma realidade científica. E em 1837, porém, ela retrata essa decisão anterior e nega a existência dos fluidos. Essa foto, esse slide que vocês estão vendo, é do Hotel Nacional dos Inválidos, do Palácio dos Inválidos, que foi criado por Napoleão após as famosas guerras napoleônicas, né? E ali eram atendidos inúmeros soldados, principalmente, feridos ou mutilados de guerra. Mas deduz-se que essa atitude dos relatores que impediram, então, ou depois cercearam a continuidade desses trabalhos, teria sido provocada pela forma adotada pelos magnetizadores da época, por a tornar uma prática normal esse mecanismo, começaram a explorar de uma maneira que chamavam a magia do magnetismo. E aí, utilizando pacientes sonambúlicos, teatralizando, e dessa maneira criaram um desserviço, faziam com que a própria academia, então, revisse e excluísse isso, criando-se um hiato. Mas nós sabemos que, através deste trabalho de Mesmer e seus seguidores, possibilitou, com os seus entendimentos, a obra de Kardec. Kardec também foi aluno e seguiu as orientações e os ensinamentos do Barão de Poté, porque o magnetismo também atraiu a atenção dele, que era um homem de ciência, que é o professor, na época, Hippolyte Léon Denis Arrivat, bem antes da codificação espírita. Então, Rival integrava esse grupo de pesquisadores junto a de Poté e era adepto e estudou aprofundadamente essa sequência. Tanto que ele nos diz, na Revista Espírita de 1858, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, através do entendimento do magnetismo, nos explicando de uma maneira muito objetiva. E isso, então, possibilita, através desses entendimentos esclarecedores, de uma forma científica, nos permitindo que façamos, então, uma transição da fragmentada, atomística visão newtoniana da saúde para uma visão integral. Para o quê? Para a mecânica quântica de Einstein, einsteiniana. Então, novos métodos diagnósticos rápidos irão, deste modo, tornar-se disponíveis. A visão dos sistemas vivos, a partir de uma perspectiva energética, nos proporcionará o impulso evolutivo necessário para a realização de grandes avanços na compreensão médica das dimensões superiores da saúde e da doença humana. Nós vamos vendo isso. Então, porque lenta e cuidadosamente, os médicos vêm com a compreensão, com o estudo, com o entendimento, já vem abandonando o velho modelo newtoniano mecanicista da medicina em favor do quê? De uma apreciação eletromagnética da vida. Então, desse modo, serão criados novos sistemas especializados de cura energética, os quais se mostrarão menos tóxicos e mais eficazes do que as abordagens cirúrgicas e farmacológicas atualmente aceitas. Não que essas serão abolidas, mas com essa compreensão, com esse entendimento, se ampliarão de uma maneira muito mais objetiva, sem sofrimento, outra opção de cura. E isso é fundamental. Então, para compreendermos a transição desse pensamento médico newtoniano para o ponto de vista einsteiniano,
nós necessitaremos, então, reconstituir o desenvolvimento histórico dessas aplicações do eletromagnetismo na medicina. Isso é fundamental, porque a medicina que se pratica ainda atualmente, embora com tantos avanços, ela baseia-se ainda no modelo newtoniano da realidade. E este modelo, nós sabemos, ele é essencialmente um ponto de vista que considera o mundo como sendo o quê? Um mecanismo complexo. Porque os médicos simplesmente veem o corpo com o quê? Como se fosse uma grande máquina controlada pelo cérebro, que seria o supremo computador biológico. Aí nós perguntamos, mas os seres humanos seriam realmente máquinas glorificadas? Não seriam eles complexos sistemas biológicos em interação dinâmica com uma série de campos interpenetrantes de energia vital, assim chamada alma da máquina? Esta, então, é a visão de um novo ponto de vista a respeito da cura, o qual vê a matéria como o quê? Como uma manifestação da energia. Essa nova modalidade de cura, baseada no quê? No paradigma einsteiniano. E isso tudo é chamado de quê? De medicina vibracional. E aí vem essa compreensão. Então, o reconhecimento de que toda a matéria é energia, ele constitui a base para que compreendamos por que os seres humanos podem ser considerados sistemas energéticos dinâmicos. Simples. Porque nós vemos através do próprio Einstein, através da sua famosa equação, e ele provou aos cientistas que a energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, energia e matéria são, na realidade, duas manifestações diferentes da mesma substância universal. E essa substância universal é a energia ou vibração básica, da qual todos nós somos constituídos. A tentativa de se curar o corpo através da manipulação, então, deste nível básico energético ou vibracional da substância, aí ele pode ser denominado de quê? De medicina vibracional. O paradigma austeriano, quando aplicado à medicina vibracional, ele vê os seres humanos como redes de complexos campos de energia em contato com quem? Com os sistemas físicos e celulares. Deste modo, nós vamos vendo que essa medicina vibracional, ela utiliza formas específicas de energia para que atuem de forma positiva sobre os sistemas energéticos que possam estar desequilibrados devido às doenças. Então, ao reequilibrar os campos de energia, que ajudam, então, desta maneira, a regular a fisiologia celular, então, os ditos terapeutas vibracionais procurarão ou procuram restaurar a ordem a partir do quê? De um nível mais elevado do funcionamento humano. As descobertas de Einstein ainda estão por ser incorporadas ao modo como os médicos encaram a doença e como os médicos encaram, então, entendem os seres humanos. O modelo reducionista da ciência, ele segue o modelo newtoniano e sugere o quê? A independência da ação da matéria. A matéria que funciona, tudo é através dela. Já o modelo quântico holístico, ele revela que o universo é uma integração de campos de energia integrados e todos eles interdependentes. Então, os cientistas,
Os biomédicos não conseguem ainda entender a complexidade da intercomunicação entre as partes físicas e os campos de energia que compõem a matéria. Cientistas, então, da área quântica já desenvolveram equipamentos que leem as frequências emitidas por determinados elementos químicos, que permite identificar a composição tanto de materiais e objetos e procurar, desse modo, adaptarem esses aparelhos para que pudessem ler esse espectro da energia emitida pelo tecido e os órgãos do corpo. Então, embora a medicina dita convencional ainda não tenha se dado conta do papel desta energia em termos de informação sobre esses sistemas ou sobre os sistemas biológicos, já começa a investir, sim, em tecnologias de varredura ou mapeamento não invasivos capazes de identificá-la. Nós vemos isso, como, por exemplo, os campos de energia. Os campos de energia que é utilizado com facilidade pelos organismos nessas tecnologias como as tomografias axiais, as tomografias computadorizadas, as ressonâncias magnéticas funcionais, as tomografias de emissão de pósitos, assim vai, que pode detectar doenças de uma maneira não invasiva. E, desse modo, os médicos podem diagnosticar problemas internos analisando as imagens dos tecidos mapeados. Já sabemos e isso já funciona. Então, o comportamento dessas ondas de energias ele se torna importantíssimo para a biomedicina, porque as frequências vibracionais podem alterar as propriedades químicas e físicas de um átomo, da mesma maneira que pode alterar os hormônios. Então, quando as ondas se sobrepõem, a força combinada de sua interação ela é duplicada, ocorrendo o fenômeno chamado de quê? Interferência construtiva ou também dita de ressonância harmônica. Agora, quando as ondas de energia não se sincronizam e as ondas são canceladas, se denomina de interferência destrutiva. A construtiva, que nós vamos ver mais adiante, é quando nós graçamos no bem, também faz com que essas ressonância harmônica nos propiciem a saúde, e, ao contrário, as nossas viciação e ação no mal causam as interferências destrutivas. E é esse o problema que nós temos que entender para como operacionalizar o trabalho no bem ou ficarmos no mal, consequentemente colhendo aquilo que nós plantarmos. Então, como os átomos estão em constante movimento, o que pode ser medido por sua vibração acaba gerando sempre ondas. É assim que nós entendemos, porque cada átomo é único, porque a distribuição de suas cargas positivas e negativas, aliadas à velocidade de giro, elas criam uma vibração, uma frequência, um padrão de frequência personalizados. É isso que nós temos que ter o entendimento. Então, dessa maneira, nós vamos entender como um exemplo de ressonância harmônica, como eu falei, que é a aceleração de átomos. Ela emite uma nota harmonicamente ressoante com os átomos, como, por exemplo, os átomos de uma taça de cristal. Esses átomos absorvem as ondas sonoras e vai ocorrer o quê? A mecânica da interferência construtiva faz com que essas ondas de energia adicionada, elas vibrem muito rapidamente e em determinado momento os átomos terão absorvidos tanta energia que passam, por sua vez, a vibrar rapidamente, tão rápido que se soltarão das suas órbitas que os prendem. E resulta o quê? Na explosão da taça. Por isso se via determinados cantores, normalmente cantoras, que nem o caso da Ella Fitzgerald, com uma voz aguda potente, um tenor com voz potente, quebrando cristais, que a própria história nos faz. É exatamente esse o fenômeno, mecânica da interferência construtiva. Então, esse mecanismo
faz com que nós entendamos como já é utilizado o mesmo processo que faz as ondas sonoras destruírem uma pedra nos rins, com aparelhos que existem que fazem já esse procedimento. E já houve na história época em que as ondas também eram utilizadas como agentes terapêuticos, que se chamava de eletroterapia. Isso foi no final do século XIX, que houve o desenvolvimento de baterias e de outros dispositivos que produziam campos eletromagnéticos. E foi uma maneira de incentivar a produção de aparelhos que se supunham, na época, que poderiam curar vários tipos de doenças. Inclusive, essa ciência recebeu o nome de radiestesia. Mas a radiestesia ela foi muito difundida até o ano de 1910, no século passado, praticamente há 100 anos atrás, 110 anos atrás, quando foi publicado o relatório Flexner, Abraham Flexner, exigindo que todas as práticas médicas tivessem base científica comprovada. Então, ele diz como os físicos ainda não haviam descoberto o universo quântico, a medicina energética não tinha como ser formalmente analisada. E, portanto, ela foi considerada ilegal e duvidosa, e, portanto, ela foi abolida. Nós, através dos estudos, nós temos o próprio físico alemão Winfried Schumann, ele constatou em 1952 que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso. Ele vê que todos os organismos, incluindo os humanos, comunicam-se e leem o ambiente por meio de campo de energia. E esse campo eletromagnético, ele se forma desde o solo até a parte inferior da ionosfera, a cerca de 100 quilômetros acima de nós. E este campo ele possui uma ressonância mais ou menos constante, em torno de 7,83 pulsações por segundo. Então, como está nesse slide para vocês verem. Então, e essa influência dessa ressonância Schumann, ela influencia também em todos os nossos ritmos, os ciclos, como o circadiano que nós temos, relacionado com a nossa pressão, a nossa temperatura, nosso sono. Então, o ritmo, o ciclo circadiano, é esse período de 24 horas que todos nós temos, que são variáveis entre nós, em que comanda praticamente o nosso relógio biológico interno, é isso que se fala. Ele mantém as atividades e os processos biológicos do corpo, tanto como o metabolismo, como o sono e a vigília. E ele é influenciado por diferentes tipos de luminosidade e as influenciações magnéticas ao longo do dia. Então, essas influências, todos nós estamos compenetrados, nós estamos interpenetrados, todos nós somos sujeitos, então, a essas alterações magnéticas produzidas e interferem. Greg Braden, esse grande pesquisador, estudioso norte-americano, autor da Matriz Divina, Código de Deus, ele nos traz, através deste livro, que é o Despertando para o Ponto Zero, ele faz um estudo sobre essas modificações, inclusive da Terra, com relação ao magnetismo, ao seu eixo. Ele fala sobre os fenômenos e suas possíveis consequências para a humanidade com alteração. Ele diz: o ponto zero, uma alteração dos polos magnéticos, provavelmente acontecerá logo, acredita Brade, causando alterações significativas no próprio planeta, então, na maneira ecológica, e causando-nos, inclusive, atuando sobre nossos corpos, causando provavelmente alterações. Em relação a isso, também ele traz nesse pensamento. Então, vamos entrar, então, agora, propriamente, sobre o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é a energia que expressa os nossos sentimentos e os nossos desejos. Nós sabemos que o espírito é a fonte geradora de todas as expressões da vida. E sempre que nós pensamos, nós estamos, na realidade, expressando o quê? Uma vontade
que corresponde ao quê? Ao campo íntimo das nossas ideias. Então, expressando uma vontade, expressamos ao campo íntimo das ideias. E as nossas ideias, as ideias, elas representam a expressão de energia mental. Elas tomam o corpo pelo pensamento em ondas e corpúsculos, que vão se organizando conforme o teor e a intensidade dessa vibração mental e o propósito desse pensamento emitido. Então, Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 14, nos diz que o pensamento é a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. E André Luiz, no Ação e Reação, ele diz: o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. E nós sabemos que o pensamento é um atributo do espírito e não um produto do cérebro físico. Porque sabemos que pensamento vem de pensare, que é igual ao quê? Pesar, medir, avaliar, comparar. O pensamento é toda atividade psíquica. O pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Então, sempre que o espírito, que é o que comanda, ele imagina, reflexiona, portanto, questiona ou conclui, ele está criando, sempre. Hipócrates já trouxe isso, ele e Galeno, nos trazendo que os sentimentos, as emoções e os pensamentos fluíam para os vários sistemas do corpo e os afetavam diretamente, determinando doença ou saúde. Já não traziam isso. Nós tivemos na exposição de ontem uma grande explicação da Samira, que as grandes descobertas que foi efetuada no século passado, por volta de 1980, com Robert Adler, sobre a psiconeuroimunologia, que ela investiga as relações entre o comportamento, os fatores psicossociais e o sistema nervoso endócrino e imunológico com as doenças. E ele nos diz, o Roberto, que cada sistema vai afetar os outros, estimulando ou inibindo processos à distância no organismo humano. E na sequência, também relatado pela doutora Samira na palestra de ontem, sobre a Candicipert, que ela comprova, então, a efetivação, a comprovação científica desses neuropeptídeos, que falaremos um pouquinho mais. Ela diz que estudos demonstram que há um diálogo entre a mente e o sistema nervoso e imunológico, evidenciando sempre que as emoções podem afetar o sistema imune, de uma maneira sempre positiva ou negativa, de acordo com o que nós pensamos e sentimos. O sistema imunológico, ela nos diz, possui uma ligação integral com esses processos essenciais pelas quais o organismo vai selecionando as experiências, vai dando forma e vai as incorporando às atividades do seu corpo. É assim que funciona. E ela determinou, ela chamou esses neurotransmissores, os neuropeptídeos, que são a ponte entre o mental e o físico, e são agentes de informação. Eles são os reguladores das emoções que os seres humanos sentem. Já está comprovado cientificamente isso. Então, o nosso corpo material, ele é constituído de células que vão se aglutinando sempre sob o comando da mente, que vai refletindo sobre elas as vibrações que produz. Portanto, o nosso organismo, na realidade, é um reflexo de quê? Da nossa vida mental, que todos nós elaboramos para nós mesmos. É dessa maneira que nós temos que compreender. Nós vemos outro grande pesquisador, que é o Bruce Lipton também,
nesse famoso livro que a gente cita já várias vezes, a gente cita sobre ele, e tem que continuar citando, ele nos traz na Biologia da Crença, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres. E ele nos diz que os pensamentos são a energia da mente, que influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico, que é o nosso hardware, controla a fisiologia do corpo. E aí ele nos diz que os pensamentos positivos ativam a transcrição de genes importantes. Então, fatores de transcrição, que são? São ativadores que impulsionam a transcrição de um gene que quer manter as células funcionando e multiplicando-se perfeitamente. Por isso, quando nós agimos no bem, nós ativamos e impulsionamos, então, essa transcrição de um gene, mantendo-nos saudável. Já ao contrário, são os repressores que reduzem a transcrição e fazem que produzem as enfermidades, as doenças em nosso organismo. Kazuo Muratori, também citado ontem pela doutora Samira, ele nos traz preciosidade. O Kazuo Murakami, para quem ainda não sabe, ele é professor emérito da Universidade de Tsukuba, no Japão. Ele é uma autoridade mundial em engenharia genética. E esse livro fantástico, O Código Divino da Vida, deve ser lido por todos. Ele nos diz que até o momento não conseguimos estabelecer com clareza o que é determinado por fatores genéticos e o que diz respeito a outros estímulos nesse trabalho que ele nos traz. E ele diz que fatores envolvidos na ativação dos genes, além temos os próprios genes, nós temos a mente, com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Ele fala do meio ambiente interno que nós trazemos dentro de nós, com as nossas alterações, e o externo que cria sobre nós também manifestações, como vimos também. Nós temos os culturais, o local onde a gente nasce ou vive, tudo isso influencia sobre o nosso organismo, os geográficos também, né? O local físico, além do cultural. Nós temos os temporais, a época que nasceu, que nós vemos, consequentemente, a gente já que tem um pouco mais de vivência, como as coisas vão se modificando, vocês vão vendo nas próprias cidades que vocês vivem, à medida que o tempo passa, né? Pela própria evolução, há uma troca incessante, as paisagens se modificam com construções, com modificações. Nós temos as educacionais, que também realmente são significativas em nós, porque a maneira que nós adquirimos conhecimentos e compreensão, há transformações que geram em nós também grandes modificações. E ele nos diz que emoções positivas podem alterar a ação dos genes. Kazuo, esse cientista, já nos diz. E ele nos mostra que fatores positivos, como entusiasmo, felicidade, fé, quem professa uma religião, que professa uma religiosidade através de orações e de atos no bem, ativam a transcrição de genes importantes, como falou o Bruce Lipton, e que os fatores negativos, como ansiedade, medo, estresse, tristeza e sofrimento, desativam a transcrição de genes valiosos, propiciando, então, o quê? Doenças. Nós temos outro também grande pesquisador, o David Shank, que ele é escritor, palestrante, pesquisador e também cineasta norte-americano. Ele é autor de vários livros, inclusive esse que eu estou citando, O Gênio em Todos Nós. E ele diz que a realidade da dinâmica genética versus o ambiente, ele garante que os genes de cada pessoa interagem com o quê? Com o clima, mais ou menos o que falou o Kazuo. A altitude, a cultura, a alimentação, a língua, os costumes, a espiritualidade, enfim, com tudo que a cerca, produzindo trajetórias de vidas únicas. Vejam os senhores. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que as células são princípios inteligentes de feição rudimentar.
e estão a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Assumem formas diferentes, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, as nossas células, elas não se alimentam somente de alimentos que ingerimos, mas elas também necessitam, elas se alimentam dos pensamentos, dos sentimentos que emitimos e absorvemos. Então, o poder mental é o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo desse modo para o corpo físico todos os comandos provenientes da onde? Do espírito, que vai determinar então a doença ou vai determinar a saúde. O Daniel Goleman também, que é psicólogo, jornalista, autor do best-seller Inteligência Emocional, ele também ele foi também, ele passou pela Universidade de Harvard, ele também foi professor. Ele nos diz que a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados e a sua interação exerce a cada segundo uma profunda influência sobre a saúde do corpo, sobre a saúde do corpo. E continua ele nos dizendo, o pensamento, que é considerado uma intermediação de impulsos físico-químicos da mente pelo materialismo médico, pode ser compreendido como o quê? Como um campo de forças imponderáveis, emanado da onde? Da consciência, com decisivo poder sobre a organização do corpo físico, e que deve ser devidamente orientado no estabelecimento do seu próprio equilíbrio. Vejam os senhores. Paul Pearson também, especializado em psiconeurologia, americano, que mora no Havaí, ele nos traz um exemplo de vida fantástico. Ele teve uma doença praticamente terminal, uma doença autoimune, ele teve praticamente um ano hospitalizado, e ele se recuperou graças à fé que ele tinha, o amor dedicado à sua família e à família a ele. Ele nos fala sobre uma síntese fascinante da sabedoria antiga, nesse livro também que eu indico, que é Memória das Células. Ele nos provando que o coração humano, os sentimentos, e não o cérebro que retém os segredos, que conectam o corpo, a mente e o espírito, que o comando é do coração e não do cérebro. Ele nos traz esta preciosidade. Nós vemos que o campo eletromagnético do coração, ele é 5.000 vezes mais em tempo que o campo criado pelo cérebro. Mecanismos supercondutores de interferência quântica, como aparelho já desenvolvido que se chama magnetocardiogramas, e tem os magnéticos encefalogramas, eles medem esses campos magnéticos fora do nosso corpo, ao redor do nosso corpo. Eles já provaram, mostrando que o coração ele gera, então, acima de 50.000 femtoteslas, que é essa medida do campo eletromagnético, em contraste com 10 femtoteslas registrado em medição do cérebro. Então, o campo eletromagnético do coração ele é muito mais intenso que o cérebro. Então, isso determina a possibilidade de que o coração seja o principal da condução da energia. Onde é que está o que? Os nossos sentimentos. Então, aí estaria a quinta força, ou a força vital sutil, o prana, dito na Índia e Tibete, o Ki no Japão, o Shi, o Ki na China, e que Franz Anston Mesmer, que eu citei, denominava de magnetismo animal. É essa força, essa energia comandada por quê? Pelo sentimento, pelo coração. Esse entendimento que a ciência está comprovando. Nós temos esse também trabalho que eu citei na última jornada também, mas é importante ressaltar a preciosidade desses estudos determinado pelo Dr. David Hawking, nesse livro que eu também indico, O Poder versus Forças, que ele diz
nesse trabalho que ele desenvolveu a cinesiologia, é a ciência que estuda o movimento, ele tem resposta diretamente da mente subconsciente para classificar realmente que nível vibracional está a pessoa. Ele diz que a frequência vibracional e ela é conhecida comumente como um campo magnético. Ele nos diz que muitas pessoas ficam doentes, por quê? Porque não tem amor. Só tem dor e só tem frustração. Dr. David, então, ele desenvolveu essa escala de emoções e ele descobriu, através de anos de estudo e observações, que as pessoas que estão doentes, geralmente elas têm o quê? Vivem negativamente, mas principalmente com pensamentos negativos, com frequências de vibração muito baixa, abaixo de 200. Vocês veem que ele fez uma escala que vocês estão vendo, vai a inferior de vergonha até a iluminação. E aqueles que estão abaixo de 200 são os orgulhosos, que vivem somente com orgulho, com raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. E as pessoas, ele verificou que ficam acima disso, do 200, coragem, neutralidade, disposição, as pessoas não ficam doentes, porque elas estão numa vibração muito mais elevadas. Então, é isso que nós temos que entender, quais são os pensamentos que têm frequência de vibração abaixo de 200. Pessoas que sempre estão reclamando da vida, reclamam de tudo. As pessoas que culpam, sempre o erro é dos outros, têm ódio pelos outros. Essa frequência realmente é muito baixa. Quem constantemente acusa os outros também diminui uma grande quantidade de energia, de modo que sempre a sua frequência fica abaixo de 200. Nós sabemos que a frequência da Terra é de 200 MHz. Então, a frequência nossa teria que estar acima de 210, estar vibrando mais intensamente. Nós temos todo o armamento, todo o conhecimento para que façamos esses procedimentos para nos beneficiar. E ele faz todo um levantamento nos mostrando, então, que as pessoas, ele diz que 15% de toda a população do mundo, embora apenas, 15% de toda a população do mundo esteja acima desse nível crítico de 200 da consciência, a força coletiva desses 15, ela já tem o porcento, já tem o peso para contrabalancear a negatividade dos 85 restantes da população mundial. Nós estamos vendo nesse momento, acredito que houve uma redução por essa pandemia, por essa onda de medo, de pavor administrada, faz com que realmente essas pessoas provavelmente caiam abaixo de 200. Então, nós enfrentamos realmente um momento muito não muito equilibrado e muito salutar para todos nós. Por isso a importância de, embora as dificuldades, que nós sabemos enfrentá-las, sobrepujar esse momento e realmente conseguir vibrar numa condição muito mais elevada e benéfica. Ele fala, para citar rapidamente aos senhores, que a escala, ou ele diz assim, um simples avatar em um nível de consciência de 1000 pode, na verdade, contrabalancear totalmente a negatividade de toda a humanidade. Isso seria um espírito puro, praticamente Jesus, que teria uma manifestação divina, um ser supremo nesse caso. Nós temos também, ele nos fala que o indivíduo que vibra na energia do otimismo e da disposição de não julgar, ele está acima do nível de 300. Ele já contrabalança a negatividade de 90 mil pessoas. Vejam a importância de sermos otimistas, de trabalharmos em relação a isso. Ele já diz que o indivíduo que é puro amor irá contrabalançar 750 mil pessoas. O indivíduo que está nível 600, ele contrabalanceará 10 milhões de pessoas. E o indivíduo que vibra acima de 770 milhões de pessoas. Vejam a importância destes estudos e que nos mostram realmente como nós temos que procurar agir e pensar e sentir.
Nós sabemos que é difícil, mas nós temos que reprogramar o nosso cérebro. Nós precisamos substituir os pensamentos negativos por outros positivos. Mas para isso é necessário que nós compreendamos, por isso é fundamental o estudo para a nossa compreensão, porque através do estudo e do entendimento, nós temos que querer, e aí nós vamos querer. Mas aí nós vamos ter que, o que é o querer? É a vontade em ação. Querer é vontade e ação, é ter foco, persistência para fazer isso aí. E nós vemos exemplos notáveis, como o caso também citado ontem sobre a psicologia positiva, que é um campo de estudo que examina os estados de saúde, tais como a felicidade, a força de caráter e otimismo, que nos trazem esse trabalho notável do Dr. Martin Seligman, que é psicólogo, diretor do Centro de Psicologia Positiva da Universidade de Pensilvânia. Ele nos traz preciosidade. Ele diz, assim como os pensamentos negativos podem ser aprendidos, os pensamentos positivos e otimistas também podem ser aprendidos, sim. A psicologia ela deve possibilitar muito mais do que somente reparar o que está errado, devendo identificar e nutrir o que existe de melhor nos indivíduos, para que o reconhecimento das virtudes humanas possa contribuir para a prevenção da patologia dos danos. Temos que ter esse foco, fazer com que a gente foque realmente positivamente. Então, como nós percebemos, então, a medicina está no limiar da descoberta de um mundo misterioso de energias invisíveis, que, desse modo, não só vai auxiliar no diagnóstico e principalmente nas curas das enfermidades, das doenças, como ela vai permitir que os pesquisadores adquiram dessa maneira uma compreensão muito mais ampliada a respeito desses potenciais ocultos na consciência. Leia-se então o espírito. Né? Os pesquisadores, por sua vez, irão descobrir que o corpo etérico é um modelo de crescimento energético que dirige não apenas o crescimento e o desenvolvimento, como também a disfunção e a morte de todos os seres humanos. Então, graças às cuidadosas observações desses pesquisadores, vários citados, que são esclarecidos, a medicina começará então a evoluir também nesse sentido, nessa compreensão. Compreendendo então que é no nível etérico que muitas das enfermidades se originam. E a compreensão então da nossa natureza multidimensional e a aplicação das modalidades médicas baseada nessas energias sutis vai permitir que a medicina se reequilibre na sua atual necessidade de recorrer ao uso constante na utilização de drogas e a realização de cirurgias, e passe também a adotar métodos de cura mais naturais e menos traumáticos. Não vai se afastar, mas ter mais possibilidades e adotando então esses métodos menos traumáticos e também extremamente eficazes. Além do mais, à medida que os cientistas começarem então a reconhecer a dimensão do espírito, a dimensão espiritual dos seres humanos e as leis da expressão desta força vital, a aceitação do nosso relacionamento com esses sistemas energéticos de alta frequência acabará nos conduzindo então a uma fusão entre o quê? Entre a ciência e a religião. E a tendência, então, para o holismo, dentro da medicina, acabará levando os médicos a reconhecerem que, para as pessoas gozarem de uma boa saúde, elas necessitam ter um relacionamento integrado entre o corpo, a mente e o espírito, que nós somos um ser interdimensional. Então, embora a medicina vibracional seja uma dádiva para o futuro da saúde no mundo, em última análise, a saúde
não depende da medicina vibracional, e nem tampouco de médicos, de sacerdotes, de curandeiros, seja o que for nessa área. O que importa, na realidade, é as pessoas aprenderem a viver todos os aspectos de suas vidas de uma maneira harmoniosa, sadia e amorosa. À medida que nós aprendemos a viver uma vida sadia, na qual haja sempre um trabalho criativo e um equilíbrio de amor e harmonia com todos os selfies, com a nossa família, com a sociedade, com a ecologia do planeta, consequentemente haverá um constante processo de reequilíbrio, de cura e de regeneração de nós mesmos. Aí nós vamos entender o que Jesus sempre indagava aqueles a quem se aproximavam pedindo cura. O que queres que eu faça? Jesus ensinava e continua nos ensinando através do seu evangelho de amor, através do pensamento, do sentimento e da vontade, que nada mais é que a fé, efetivar as curas solicitadas a Ele. Senhor, quero que me cures. O que ele dizia? Vá e não tornes a pecar. Vá, modifique tua vida, tens a compreensão, tem irmãos que são co-criadores, que trazem através da ciência, do conhecimento, um novo rumo a tomar, mostrando-nos o necessário em cada um de nós a efetuar as mudanças nesse trajeto para que trabalhemos do bem. E Jesus nos explicava o que é pecar se não se desviar da lei, desviar-se do caminho que nos conduz ao Pai. É nesse sentimento que nós temos que entender. E é nesse momento que eu encerro a nossa palestra, solicitando que todos nós meditemos profundamente sobre os ensinamentos do Cristo através do seu Evangelho do Amor. Muito obrigado mais uma vez pela atenção dos senhores, obrigado muito mais uma vez pelo convite e o meu fraternal abraço a todos.